pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje com a nossa live, a tecnologia como aliada da gestão. Estou colocando aqui o nosso nome. Vamos ver se eu vou conseguir aqui fixar o comentário, como sempre não, né? Eu tenho um grande problema com isso. Olá, tudo bem, Jorge? Obrigada pela presença, João Gilson. Vamos aguardando aqui a Marcela, nossa convidada de hoje. Meu áudio está off? Deixa eu colocar o fone. Olá, olá, olá! Tá boa, Dani? Dani, eu não tô conseguindo ouvir seu áudio. Não sei se tá com mau contato no fone. Eu tava ouvindo antes. Antes de você colocar o fone, eu tava te ouvindo. E agora, melhorou? Agora melhorou, voltou. Ah, então tá bom. Acho que era mau contato mesmo. Tinha me avisado que estava sem áudio, por isso que eu pus o fone. Não, aí eu tava escutando normal. Quando você colocou o áudio, eu já tava escutando normal. E aí, como é que estão as coisas, Dani? Quanto tempo, né? Não Ah, é? Fê! Oi, Fê! Como é que você tá? Saudade, mulher! Você viu a Fê que tá aí, que acabou de entrar? Eu vi. Ela também tá Coisa falando que tá sem boa. áudio. Pessoal, manda aqui se o áudio melhorou, que pra Marcela melhorou. É, eu tô te escutando normal. Oi, Fábio, tudo bem também? Estamos aqui com muitas pessoas que conhecemos, bacanas. Tudo bem, Fábio? A Fê falando que tá com saudade. Ah, bom demais. Ó, tá ótimo. Ah, Acho que a gente, ó, tá normal. Fábio e Fê já deram um sinal aí de que tá normal. Áudio a gente já pode começar, né, Dani? bacana. Pra variar, eu não consegui fixar o comentário do nome da live. Eu tenho um sério problema com isso. Mas a nossa live é sobre tecnologia como aliada à gestão. Estou aqui com a Marcela, minha grande amiga. Oi, Thalita, tudo bem? Cláudio. Se apresenta para o É, pessoal, Marcela. Se muita bem que eu gente acho que todo mundo já te conhecida, né? Não, conhece, todo né? mundo. Acho que Estamos em dispensa a casa. apresentação, Dani, né? A gente está aí nessa nossa correria, né, de consultoria jurídica para dar um pouco de ferramenta aí para os escritórios de advocacia poderem se organizar de uma forma mais profissionalizada, né? Obtendo assim melhores resultados. E o tema de hoje encaixa perfeitamente na nossa profissão, né, Dani? Justamente por conta das facilidades que traz. Tecnologia hoje tem que ser uma aliada e não adianta correr muito do assunto. Verdade. Bom, se vocês acham que tem algum advogado que ainda está fora daqui dessa live, algum escritório, alguém que possa se interessar pelo tema, manda lá um aviãozinho que a gente vai ter prazer em compartilhar aqui com vocês um pouquinho das inovações que a gente tem visto. E a ideia É, dessa live, exatamente. ela veio justo porque eu tenho um cliente que ele estava com um grande problema, que era assumir novos processos, uma carteira grande de processos, e os procedimentos deles eram todos manuais. Então, a Hum. gente começou a falar das tecnologias, o que, que podia melhorar, o que, que não, o que, que era melhor fazer manual, e aquela velha discussão de sempre, precisamos das pessoas, precisamos das automações. Então, hoje a gente veio trazer aqui como usar da melhor forma essas automações.
E desmistificar um pouco também, né, Dani? O pessoal acha, igual, por exemplo, quando a gente fala muito de inteligência artificial, o pessoal tem um hábito de confundir um pouco as coisas, né? De achar que é uma substituição total do material humano, né? E não é isso. Não é para isso que a inteligência artificial serve, até mesmo em relação à jurimetria também, que a gente vai falar um pouco mais. Então, assim, para tirar um pouco isso, né, que as pessoas têm medo. A gente tem mais de 1 milhão de advogados inscritos e ativos, né, perante a OAB Federal. Então, nesse ponto, o advogado tem muito medo de ser substituído. Exatamente. E outra coisa que eu queria trazer aqui hoje, Marcela, só para a gente já ficar nessa mesma linha, é que eu fiz uma enquete no LinkedIn hoje, justamente pensando na nossa live, e aí eu coloquei se as pessoas acham a tecnologia essencial para a gestão, essencial, mas muito cara, ou absolutamente dispensável. E, para nossa surpresa, ainda tem pessoas que acham dispensáveis sim, e tem pessoas que acham que para você ter qualquer tecnologia que te ajude na gestão, você precisa despender um investimento muito alto. E a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente esse é o ponto. Toda vez que eu vou, até em reuniões mais iniciais assim com o cliente, a primeira coisa que ele fala é: não quero gastar muito dinheiro com isso. Como se qualquer coisa que envolvesse tecnologia eu tivesse que desembolsar rios de dinheiro. E não funciona dessa forma, igual o software de gestão, por exemplo. Hoje a gente tem mais de 50 softwares de gestão no mercado nacional, com preços dos mais variados possíveis. É claro que dentro da realidade de cada escritório, a gente vai fazer indicação de alguns que sejam mais adequados. Mas existe sempre aquele que vai caber dentro do orçamento do cliente. Isso é uma certeza. E claro, se não for totalmente adequado àquela realidade, assim, dentro das funções que o software tem, a gente realiza ali as parametrizações devidas, né, os ajustes necessários para que aquilo se enquadre nas necessidades do cliente. O que eu vejo muito é aquela velha história, né? Eu tenho um software de gestão que ele é um pouco mais barato, mas ele não me atende, né? Então eu acho que eu agora vou ter que gastar um monte de dinheiro para comprar a licença do software X ou Y, porque é o melhor do mercado. Mas quando a gente entra na operação, a gente sabe que a gente descobre que a pessoa que não estava usando aquele software, né? Exatamente. Então, e eu às já me vezes deparei as com essa opções mais situação baratas. muitas vezes. Já tive escritórios que foram para os mais caros, voltaram para os mais baratos, justamente porque não se adequaram ou viram que o mais barato supria as necessidades. Então, vale muito a pena nessa pesquisa buscar algo que realmente não precisa comprar a Ferrari. Você pode comprar o Fusquinha, o Chevette, que vai conseguir andar, né? É o Mas mínimo assim, necessário. eu brinco muito com isso, Dani, porque às vezes o que acontece? Meu cliente tem a Ferrari, ele já adquiriu a Ferrari, Exato. mas está usando como se fosse um Fusca. Eu falei assim, não, aí não compensa. Aí você tem uma Ferrari, você tem que aprender a usar a Ferrari, porque senão você vai usar a Ferrari como Fusca, você está gastando dinheiro à toa. Então vai lá e adquire um Fusca, né? Então vamos partir desse pressuposto. E tem muito isso também. Igual tem software que varia muito a questão até da tela, né, da interface, assim, que às vezes as pessoas não se adaptam. Tem software de gestão que ele é mais intuitivo, tem outros que, para você tirar algumas informações, demanda um pouco mais de conhecimento. E isso tudo vai depender muito, assim, do software de gestão que a pessoa escolher de fato. Então, não é só falar assim, a gente chegar e falar, né, Dani, olha, contrata tal, só tal software serve. Aí a pessoa vai lá e não se adapta, não consegue mexer, não tem esse conhecimento de tecnologia para conseguir, né, se adequar. Aí a pessoa vai ficar frustrada também. Então a gente sempre, quando vai fazer na consultoria, a gente indica pelo menos uns 3 softwares de gestão. Vai lá, faz o teste, pede, né, o pessoal para fazer uma demonstração, para você conhecer o software de gestão, para ver se ele te atende dentro das necessidades do escritório e também dentro da capacidade técnica do usuário, né? Não adianta só atender o escritório, não atender o usuário, tem que ter ali um complemento. Exatamente. E eu tenho também algumas, é como você falou, às vezes o escritório não tem condições de comprar a Ferrari, né? Então ele vai lá e paga a licença do Fusca e dá super para adaptar algumas coisas. Então, o importante é esse pontapé inicial para
trabalhar um pouco mais de tecnologia. Você vê agora com esse negócio de pandemia, todo mundo remoto em casa, quem tinha um software de gestão, por mais simples que seja, está conseguindo se comunicar melhor com a equipe, está conseguindo acompanhar melhor os trabalhos, as agendas, está tudo pelo menos concentrado em um lugar. Eu tive um cliente esses dias que tem um software específico ali que ele usava, que era um dos mais baratinhos, e ele não tinha o timesheet. E eu mostrei para eles a necessidade de colocar o timesheet. E aí ele já ficou assustado, falou, não, mas aí eu vou ter que parar de fazer, vou ter que trocar de software por causa do timesheet. Não, a gente buscou um app gratuito de timesheet que super atendeu ele, sai até um relatóriozinho ali de timesheet, deu certo para ele e ficou apartado do software para ele não ter que fazer um tombamento neste momento. Então, vai muito de dar um jeito com as tecnologias que se tem disponíveis. O Excel ainda é uma super ajuda, porque tem muito software que gera planilhas para Excel, né? Gera relatório para Excel. Então, assim, o que importa justamente é desmistificar essa questão de não posso pagar uma tecnologia, a tecnologia é má, porque isso não funciona, né? Não, e tem software de gestão também disponível no mercado, que até 100 processos, por exemplo, o software é gratuito. Então, para aquele advogado, início de carreira, né? Não, peraí, eu acabei de começar, não tenho dinheiro para investir nesse momento, então, como é que eu começo? Ah, eu vou usar planilha mesmo. Não, vamos fazer uma organização. Disponibilizo, assim, aqueles que são gratuitos, né? Olha, vê se esse te atende. Aí eu falo também, né, algum problema ou outro que esse tipo de software gratuito pode oferecer, porque sempre tem alguma coisa ou outra, olha, o suporte não é bacana, mas assim, a título de histórico de informação, ele consegue te atender. Então, quando você tiver condição financeira um pouco maior, né, um pouco mais adequada a um outro software de gestão, você pode fazer a migração. Ou então você pode pegar uma versão mais premium desse, que até 100 processos é gratuito, né? Que é essa a intenção desses softwares. Então, tem formas de você se organizar desde o começo através de um software de gestão. O que não dá é, em pleno século XXI, né? Quarta revolução industrial, a gente não falar em tecnologia. Não utilizar as ferramentas disponíveis no mercado, né? Ser resistente à tecnologia. Isso definitivamente não dá. Exato. Até os processos estão eletrônicos, né, Marcela? Então, assim, é incabível a gente chegar num escritório e ele ainda ter a abertura de pastas físicas, arquivo físico ocupando espaço. E agora, na pandemia, faz o quê? Leva as pastas embaixo do braço? Não tem condições, né? Dani, mas você acredita assim, que tem cliente meu que ainda trabalha muito com processo físico, porque o Estado ainda não digitalizou todos os processos. E eles estão... E mesmo um ano de pandemia já era assim, tempo mais que hábil para esses escritórios, para esses tribunais, assim, se adequarem, né, a essa nova realidade digital e não se adequaram. E você vê a forma mais arcaica do mundo que os meus clientes têm que protocolar a petição. Aí o que eles fazem? Eles têm que mandar por e-mail a petição e depois mandar pelo correio o restante da documentação. Mas que não tem um protocolo, o máximo que tem que colocar é a R. Então, em pleno século XXI, você tem que se deparar com o protocolo está digital. Não, nem o protocolo está digital. Manda por e-mail, aí ele recebe uma confirmação assim no e-mail, ok, recebemos. É o que ele tem, assim, de protocolo, né? Receberam a minha petição. Estou seguro dessa forma para mandar. Não, isso não é em São Paulo, isso é no Mato Grosso. Porque aqui em São Paulo os processos já estão com pelo menos protocolo digital e o que é físico está totalmente parado. Faz um ano que os processos estão absolutamente parados. Isso acontece em Minas também, né? Tanto Mato Grosso quanto em Minas também tem o mesmo problema, assim, com protocolos, assim, de iniciais. Então, eles estão correndo para pelo menos o protocolo inicial, assim, ser online. Mas tem muito processo híbrido, tem muito processo físico ainda e sem previsão de digitalizar tudo.
No Rio tá digital, tá. No Rio tá, no Paraná Aqui em tá. Goiás, Em São Paulo, em Goiás bastante também coisa tá. É mais no interior, às vezes a gente vê a realidade mais voltada para o interior dos estados, né? Então ali, eu tenho cliente meu no interior do Nordeste, por exemplo, que já tem a digitalização completa. Tá tudo É, digital. E já tem cliente meu em outras cidades que até maiores do que essa e ainda não tá, e não tem previsão. mas aqui em São Paulo a gente ainda tem alguma coisa física. Inclusive, estão pedindo ajuda para as OABs fazerem mutirão de advogados para ajudar a digitalizar. E no Paraná eu tenho um cliente de interior também. O escritório se dispôs a digitalizar os processos para a comarca para ajudar a botar em dia, botar em ordem. Então a gente vê que até mesmo os tribunais têm dificuldade sim, mas estão correndo atrás de digitalizar. E além E do assim, software de gestão, a gente tem, desculpa te cortar, a gente tem algumas outras tecnologias que são super úteis, são as agendas eletrônicas, a automação no sentido de protocolização de peças, a gente tem a automatização dos workflows de trabalho. Então, a gente começa com o básico ali do software de gestão para ter os andamentos dos processos e a gente tem uma realidade dos processos físicos e já estamos caminhando para robôs de inteligência artificial que leem, de uma certa forma, as publicações e pré-agendam um workflow que a gente colocar lá na programação. exatamente. Igual assim, me perguntam muito assim, em que casos eu consigo utilizar a sistematização de petições iniciais, por exemplo. Isso é muito utilizado em advocacia de massa, né? Às vezes é muita petição repetitiva que a única coisa que vai mudar na petição é qualificação, basicamente, né? Qualificação e um valor. As teses são iguais, igual, por exemplo, ação de cobrança. Igual eu tenho um cliente meu que a gente automatizou totalmente o setor de iniciais, que hoje não é nem advogado que fica por conta. Por que que não é advogado? Porque ele só trabalha com cobrança de condomínio. Então, as petições são todas iguais. E a única coisa que o funcionário precisa fazer é, dentro de um software de gestão, ele faz toda a qualificação ali, preenche os dados e já gera automaticamente uma petição, que já coloca dentro de um kit, com toda a documentação que obrigatoriamente as petições iniciais, elas têm que ser anexadas, né? E só. Aí depois que manda só para o departamento jurídico fazer uma conferência para protocolo. Aí já manda para a controladoria jurídica. É justamente por conta disso, para facilitar. Mas você sabe, Marcela, e aí parece quem está ouvindo aqui a nossa live pode estar achando que isso é uma novidade, né? Que é uma coisa super atual que aconteceu na pandemia. Não, eu já trabalhava com robô de iniciais, sei lá, há mais de 10 anos atrás. Olha, Nada, eu até caiu o também. negócio. Até caiu, até assustei aqui agora. Não, Dani, Mas aqui há mais de também. 10 Então, anos a assim, gente já trabalha com isso. e essa automatização ela é muito mais simples do que parece, né? O povo acha que é um bicho de 7 cabeças, quando na verdade não é um bicho de 7 cabeças, né? Às vezes é um software muito simples que é linkado a um Word. Então coloca ali um software de dados, de preenchimento de dados, que muitas empresas, por exemplo, de cobrança, elas já possuem, não é algo que tem que nem adquirir, né? Elas já possuem, faz um link com uma empresa de TI assim, faz um link que já vai para o Word, colocando ali no Word quais são as informações que deverão ser substituídas, né? Fazem aquele hiperlink com como esse uma mala programa. direta. A grosso modo é meio que uma mala direta, né? Coloca um hiperlink mesmo, coloca ali dentro do software, tem as especificações e faz essa programação dentro do Word para poder vincular as informações. E aí, vamos lá. A tecnologia, então, ela ajuda os massificados ou ela ajuda todo tipo de escritório? Vale a pena eu ser um profissional autônomo de escritório boutique? Eu faço todas as minhas teses na mão, eu preciso automatizar alguma coisa? Eu preciso de uma tecnologia? Claro que precisa, é claro que não vai substituir o fator humano, né? Porque a estratégia é diferente. A gente utiliza
a tecnologia para outro tipo, com outro tipo de ferramenta, e não para essa automatização de petição. A gente não vai substituir o fator humano, mas tem todo ali um histórico, né, de informações que o escritório precisa manter. Esse escritório boutique, ele também vai ter que informar o cliente do andamento do processo, né? Então, tem todo um procedimento que é feito, até mesmo para esse escritório boutique, que se utiliza a tecnologia. Então, não, tem poucos processos, né? Meus clientes... Mas, assim, esses escritórios que têm uma quantidade menor de cliente, por ser boutique, envolvem causas que são gigantescas, muitas vezes. Então, a quantidade de cliente é pequena, mas a responsabilidade, o valor envolvido, a estratégia é muito grande. Então, tem que ter um cuidado diferenciado com isso também. Né? Então, a gente não vai correr da tecnologia, a gente só vai fazer os ajustes necessários de acordo com aquela necessidade. Uma coisa bacana, por exemplo, são as publicações, né? Muitos escritórios boutique, eles vêm e trabalham ainda com as... Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Muitos escritórios boutiques, eles têm essa questão de eu olho todas as minhas publicações, caso a caso, todos os meus casos são estratégicos, ótimo, perfeito. Mas não é muito mais seguro as suas publicações serem importadas diretamente pelo software de gestão, lá do seu informativo de confiança, para dentro e linkar já no processo para que você possa avaliar, do que você pegar um textinho no Word, grifar, imprimir, passar canetinha amarela, passar na mão do estagiário, que vai lá, vai agendar o prazo para você. Então, a tecnologia vai te ajudar a ter mais segurança para os seus super estratégicos casos. E mesmo assim, dentro dessa tecnologia, dessa estratégia toda, dessa quantidade menor de processos por ser boutique, tem estratégias que precisam ser definidas, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho um cliente meu, uma cliente minha, que ela só trabalha com terceira instância. É só recursos para STJ e STF, né? Então, só com juiz de admissibilidade. Então, o escritório é menor mesmo. Normalmente, os clientes são mais advogados, né? Que ela é contratada muitas vezes por outros escritórios que não conseguem, que não têm essa expertise toda. E tem toda uma estruturação que a gente está fazendo para esse tipo de escritório. Porque precisa ter essa organização. O cliente é exigente, o cliente conhece termos jurídicos, o cliente tem acesso ao processo. Os maiores clientes dela têm acesso ao processo. Entra na íntegra, sabe exatamente o que está acontecendo. E você trabalha, é claro que você não pode prometer um resultado, mas você trabalha muito mais pelo resultado que você pode dar do que pelo meio que você tem de garantir ali algum direito. É diferente de você pegar uma causa de uma pessoa física ou de uma empresa qualquer e empenhar o seu melhor conhecimento jurídico ali, não pode ter 1 milímetro de problema. Não, e todos nesse caso específico... o caso. Não, nesse caso específico, essa cliente minha, ela é espetacular, assim. No escritório dela não entra causa perdida. No seguinte sentido, antes de aceitar, antes de fechar qualquer contrato, eles analisam totalmente o processo para verificar se tem possibilidade de admissibilidade ou não. Se não tiver uma brecha, se não tiver nada que indica que tem uma possibilidade, eles nem fecham o contrato. Às vezes fica 15, 20 dias analisando um processo para depois dar o veredito se vai assinar contrato ou não. E aí você veja como a tecnologia também pode ajudar. Quantas horas ela está gastando antes de fechar um trabalho para depois poder precificar? Porque aí você fica 15, 20 dias analisando o processo e não fecha. Mais 15, 20 dias analisando o processo e não fecha. Você tem que colocar isso na sua conta para ver se a sua operação está valendo a pena. Certo? Não, mas aí eu já mudei isso, porque antes esse serviço não era cobrado, essa análise, agora você cobrando, essa análise é cobrada. E quando eu cheguei lá, eles falavam, não, porque não cobra. Eu falei assim, pois agora vai cobrar. Porque é um trabalho, são 15 dias analisando um processo, sabe? São 15 dias de trabalho e a hora é cara, a hora do advogado que trabalha com isso é uma hora muito cara. Eu falei assim, então você vai colocar preço no trabalho. E você veja justamente isso, né, Marcela? Aí ela coloca preço e como ela vai precificar? Só usando um timesheet, colocando isso na ponta do lápis, vendo direitinho, para ver se vale a pena ou não.
É como eu falo, eu tinha um cliente previdenciário, a gente já colocou a controladoria lá e ele mudou também a perspectiva nesse sentido. Porque eles faziam toda a consulta, trabalhavam com a pessoa, faziam os cálculos e tudo mais e não cobravam. E eles também só entravam com a ação que era a causa ganha. Eles não entravam para perder. Eles mandavam a pessoa voltar dali X tempo, se fosse o caso, mas não entravam para perder. Só que eles acabavam perdendo tempo, porque eles não cobravam isso, não sabiam se a pessoa ia voltar, se não ia. Então, assim, é isso mesmo, Rodrigo. Tempo é dinheiro. Então, assim, o advogado precisa colocar preço no trabalho dele, colocar preço no tempo dele. E a tecnologia pode ajudar até mesmo para mensurar isso, né? Dani, eu ainda vejo muito advogado que tem medo de cobrar e o cliente fugir. Eu falei assim, gente, você não é médico do SUS, não. Médico do SUS que faz consulta de graça, você não é médico do SUS. Mas ganha, né? Mas ganha. E assim mesmo ele ainda ganha o salário dele. Então, assim, você já viu algum médico particular que não cobra por consulta? Você chega lá, não, eu vim aqui, não, então é isso que eu tenho, não estou satisfeita, eu vou procurar um outro profissional ali para ver se ele fala alguma coisa diferente, por gentileza. Não é assim que funciona, sabe? E dá para você, por exemplo, colocar a tecnologia, colocando a tecnologia a seu favor, por exemplo, né? Você coloca ali dentro do seu software de gestão todas as consultas que você fez, né? Todos os prospects que você atendeu, verifica a quantidade de fechamento. Você pode usar o software de gestão, por exemplo, para fazer CRM com o seu cliente, né? Então, a tecnologia, ela pode estreitar, pode melhorar seus números. Ali dentro de um software de gestão, você pode verificar quantos processos, por exemplo, estão sem movimentação nos últimos 90 dias, nos últimos 100 dias, 120 dias, de acordo com as necessidades e área de atuação que o seu escritório tem. Né? Quantos contratos você fechou no último... Quantos contratos você fechou no último ano? Né? Quanto o seu escritório te rendeu, de fato, pegar ali todos os seus relatórios financeiros. Quais foram os resultados? Olha, com o juiz tal, em tal vara, quantos ali eu tive êxito? Então, tem muita coisa que a tecnologia pode ajudar o escritório de advocacia, às vezes até mudar de estratégia. Pega ali a jurimetria, por exemplo, verificar se uma tese está funcionando, né, em determinada vara. Porque às vezes uma tese que funciona numa vara não necessariamente vai funcionar em outra. Então, a jurimetria está muito de juiz. Enjuizado, então. Não, terra de ninguém. Não, é terra de ninguém. Vamos entrar nesse detalhe. Juizado é terra de ninguém. Para saber exatamente o que vai sair dali, é uma caixinha de surpresas, né? Então, você tem que usar a tecnologia a seu favor. O Rodrigo está aqui perguntando sobre software de gestão. Qual que indica? Que é um assunto que sempre acontece nas nossas lives, Rodrigo, né? Sempre. As pessoas sempre indicam, Rodrigo. A gente costuma passar alguns softwares, Rodrigo, porque depende muito do nicho do escritório, condição de pagamento, quantidade de processo, e aí a gente consegue indicar um software melhor ou não. Porque, como a Marcela disse no começo, acho que você ainda não tinha entrado, são mais de 50 softwares no mercado. E nenhum é 100%. Essa afirmação a gente já pode dar, nenhum é 100%. Agora, então, qual é o melhor? Precisaria entender melhor como você trabalha para a gente indicar algumas opções, porque não vai ser só um. Não é assim, né? Qual que é o melhor software do país? Depende. Às vezes, um super software de gestão não vai atender a realidade do seu escritório, né? Às vezes, sua área de atuação precisa de um outro software específico, né? Depende muito. Já tem escritório, por exemplo, que só atua no consultivo. Não adianta eu colocar para esse escritório um software totalmente completo para processo. Se o consultivo dele deixar a desejar, porque o escritório, o foco é um consultivo, atua muito no empresarial, em consulta, então não resolve. Então tem que entender a realidade do seu escritório para fazer essa indicação. E vamos tratar agora de outros tipos de tecnologia. Marcela, o que você tem para indicar, por exemplo, alguém... Eu não conheço essa pessoa, mas tem alguém aqui falando que você é top. Ah, né? É de mesmo. Lourdes. Beijo de Lourdes. Super concordo. E aí, a gente tem várias outras tecnologias que a gente pode utilizar. A inteligência artificial é um tipo de tecnologia que é bacana, mas que a gente tem que lembrar que está em desenvolvimento. Exatamente. Então,
o escritório tem que ensinar a inteligência artificial. E aí, nesse sentido, é muito importante ter fluxos de trabalho, procedimentos muito certinhos, para que você realmente ensine a inteligência artificial. Porque o que normalmente eu tenho visto é escritório que acaba contratando, por exemplo, para leitura de publicação, e aí só ignora o que a inteligência artificial fez de ruim e não ensina. E aí acaba que não, era melhor não ter contratado, concorda? Não, eu concordo e muito, assim, porque o pessoal acha que já vai encontrar o robô pronto, né? Ah, não, eu vou comprar o robô e ele vai estar prontinho aqui para a realidade do meu escritório. E não é assim que funciona. E a inteligência artificial ainda é cara. Não adianta, quando o pessoal fala que vai te vender uma inteligência artificial e ela é baratinha, ela não é uma inteligência artificial. Ela está mais próxima de uma jurimetria do que uma inteligência artificial, que ela é muito mais aprofundada e ela tem que ser treinada, tem que colocar muitos dados para ela conseguir fazer todas as ligações, né? Então, tenham muita cautela na hora de fechar com algum software que fala que vai entregar uma inteligência artificial completa. Não é uma realidade do Brasil ainda. Ainda não é. Normalmente é uma automação que eles chamam de inteligência artificial, né? É mais BI, básica, né? É mais BI, né, Dani, do que inteligência artificial propriamente dito. Então, eles vendem como se fosse uma inteligência artificial, mas não é. Então, toma cuidado com isso. Evelyn, beijo pra você. A Evelynzinha acabou de entrar, super controller daqui de Goiânia. Que está entrando agora na nossa área de consultoria em gestão. Sucesso para Evelyn. Então, assim, agora jurimetria, eu tenho uma empresa que eu gosto bastante. Que é um pessoal daqui de Goiás mesmo, do pessoal da Data Lauer. Eles estão com um projeto assim de jurimetria que é sensacional. Eles investiram uma grana em equipamento e eles conseguem entregar bastante. Tanto que eles estão trabalhando muito nessa época de pandemia, assim, eles estão trabalhando muito com a jurimetria, até para verificar, assim, a questão de ações, né, o que é crescente. Em relação a trabalhista, então, os dados que eles conseguiram obter são dados, assim, sensacionais. Então, eu indico, a jurimetria deles é muito boa, porque eu conheço com maior profundidade, então eu consigo indicar, né? Bacana. E você tem alguma aí que você indica, Dani? Com jurimetria, não. Não tenho muitos clientes que estão atuando com isso. Eles são... A jurimetria é um tipo muito bom para você pensar em análise, estratégia, para você entender o cenário. Então, é super bacana, por exemplo, você falou da trabalhista. Então, assim, realmente o contencioso trabalhista diminuiu para quanto? Diminuiu para que lado? Outro dia eu fiz uma live e o meu convidado, que era o Fábio Fló, ele falou que, na verdade, o que ele trouxe é que a advocacia trabalhista não diminuiu o contencioso, diminuiu o tempo nas ações. Então, hoje você tem ações mais baratas, justamente porque as pessoas, com medo da sucumbência, ao invés de chutar o valor lá no alto para forçar um acordo bom, estão passando a entrar com as ações mais acertadamente. Sendo mais realistas, né? Mais justos. Mais correta, exatamente. Então, o que isso cai? Cai o rito e cai o tempo de ação. Então, e era uma coisa que dificultava muito até no provisionamento, né, Dani? Dos escritórios, assim, das empresas. Porque tinham ações trabalhistas que o valor era 200 mil reais, o valor envolvido, né? E quando ia verificar de fato, assim, o valor possível de uma condenação era 20 mil reais. Então, Exato. Outra coisa também... explicar para a diretoria da empresa que uma ação de 200 mil tem um valor de risco envolvido de 20 mil? Aí eles achavam melhor provisionar um valor um pouco maior, de medo. Então a jurimetria pode ajudar nesse tipo de visão de como que o judiciário está decidindo, o que é realmente verdade, o que é achismo, né? Então, bem o pessoal colocava, e o pessoal às vezes colocava, igual, por exemplo, assim, né, assédio moral, 100 mil reais em assédio moral, para subir o valor da condenação, e hoje em dia a gente verifica isso de uma forma bem mais correta, assim, por parte dos advogados, justamente por conta desse risco. Outra análise que eu vejo assim também, que até é bacana para os advogados trabalhistas, é que
muita coisa foi alterada em relação à relação de trabalho durante a pandemia e algumas coisas que vão bater ali na constitucionalidade do que foi definido, né, do que foi decidido. Então, eu acredito, assim, que essa pandemia acabando, eu acho que o contencioso trabalhista vai ter uma crescente muito grande, assim, até de empresas buscando, de alguma forma, na justiça, né, seus direitos, porque tem muita coisa ali que bate na constitucionalidade. Então, com muita ressalva, assim, que às vezes algum cliente fala assim, porque eu quero demitir todo mundo. Às vezes eu falo assim, olha, calma, né, muita calma nessa hora, vamos ver o que dá para fazer com esses contratos, né, que o pessoal muitas vezes não consegue suprir todas as necessidades de todos os clientes ali. Então tem que ter alguma ressalva nisso, assim, que eu vejo também. E a tecnologia, ela pode ajudar nisso também, que o pessoal da jurimetria está de olho. Isso é muito bom. Então eu acho que a jurimetria é uma ferramenta ótima de tecnologia que pode trazer até muito mais facilidade para o planejamento estratégico de um escritório. Então a gente está saindo daí de uma seara só de controladoria, de controle, de visão estratégica de carteiras para pensar na visão estratégica do negócio mesmo como um todo. É como eu falei, tem esse cliente meu que teve que ver mais a questão de protocolos automáticos e tudo mais, justamente porque está trazendo novos clientes, está tendo uma demanda crescente e tem essa dificuldade de absorver essa demanda com segurança. Então, o que vai valer a pena aí? Como que eu vou medir? Vai valer a pena eu contratar um serviço de peticionamento eletrônico que faça automático? Como que é esse serviço? Porque nessa pesquisa a gente viu robôs que você tem que praticamente fazer o peticionamento eletrônico no site da solução e aí depois esse site da solução vai passar para o tribunal. Então, assim, que vantagem Maria leva, né? E tem outros que você faz já por planilhas, que você preenche no software e importa, e aí vai mais certinho. E tem também a questão do custo disso. Vale a pena eu ter pessoas na minha estrutura fazendo cada protocolo, ou vale a pena que essas pessoas alimentem o software e aí ele faça com segurança os protocolos? Como fica a conferência dessa tecnologia? Isso é bem Dani, assim, eu confesso, não, mas eu confesso que eu ainda tenho ressalvas a respeito de software que faz protocolo. Né? Quando eles vendem, viu? Não, sim, mas não para todos os tribunais. E eles vendem muito que funciona para todos os tribunais. Não, você vai usar um software só para fazer em todos os tribunais. Eu falei, não, isso não é verdade. O software que está te vendendo isso, ele está mentindo. Ele já está te enganando na arrancada, né? Porque não faz. Às vezes a gente sabe que muitos sites assim de tribunal, principalmente os federais, eles têm muita trava de acesso. O que dificulta muito o vínculo, dificulta vínculo até para push processual, quanto mais para protocolo. Eu tenho falado sempre para os meus clientes, e até nessa pesquisa grande que a gente fez, a gente buscou isso. Falei, primeiro, olha o software de gestão ajudando a gente. Em quais tribunais você precisa protocolar? Onde está o seu maior volume? E em quais tribunais você tem um ou outro processo que a gente pode fazer o protocolo manual? Esse é um ponto. Outro, quando o site está fora do ar, o robô não encontra lá o vínculo, como que isso faz? Tem robô que simplesmente devolve para a base e pronto, não protocolou. Tem outros que acendem o alerta, tem outros que tem que ser verificados caso a caso. Então é complicado. Ó, o Rodrigo passou aqui que período pós-pandemia vai ser bom na área trabalhista, espero. Vai sim, Rodrigo, tenha fé. Algumas coisas boas acabam vindo. Acho que, na verdade, eu acho que vai ser bom, Rodrigo, para muitas áreas do direito. Você pega aí muita gente que atua para a empresa, muita gente pegando empréstimo, muito banco cobrando juro altíssimo em cima de empréstimos das empresas, negociação de dívida. Até mesmo dentro da pandemia já tem muita coisa para ser feito, né? Aí, dentro da área do direito imobiliário, muita gente perdendo contratos aí de aluguel, gente sendo despejada. Então, tem muita coisa para fazer durante a pandemia, né? Às vezes os profissionais, eles ficam muito mais atentos aos problemas do que às oportunidades. E cada situação pode gerar uma oportunidade também. Então, às vezes fica assim, eu estou com dificuldade ali de fechar contratos dentro da minha área de atuação. Mas peraí, vamos ver se não tem mais algum nicho que você pode explorar, né? Enquanto às vezes a sua área de atuação está um pouco mais baixa. Então, igual direito tributário, então, que está saindo aí de negociações
provavelmente vai sair mais do que um refis por ano, né? Justamente por conta desse momento que o país vive. Ninguém está conseguindo pagar imposto. Ele não para de cobrar o imposto, né, Dani? Então tem muita coisa aí ainda. Muita empresa em recuperação judicial, que aí você tem até um trabalho social nesse sentido, né, de tentar recuperar a empresa para que não perca os cargos, né, os colaboradores não percam seus trabalhos. Então, assim, é o planejamento estratégico atuando aí, né? Antes a gente fazia planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, hoje a gente faz planejamento estratégico até a médio prazo, talvez não compense tanto fazer a tão longo prazo, porque o mundo está muito rápido, muito ligeiro, mas o advogado que tem noção das suas forças, das suas fraquezas, das oportunidades de mercado, das ameaças que o mercado tem para trazer, ele consegue se reinventar mais rápido, né? No paralelo, é como os donos de restaurante que pararam de abrir as portas e se reinventaram com as marmitas, entrega em domicílio, delivery, enfim. A gente tem sempre que ter um bom olhar no nosso negócio. Por isso que a tecnologia ajuda muito, né? Porque a tecnologia você tem o seu negócio ali na mão. Você consegue, não que você tem, né? Porque não adianta nada ter as ótimas tecnologias, como a gente falou, e essas tecnologias não serem usadas, né? Mas exatamente, até mesmo para prevenção, né? Para prevenção, Dani. Às vezes tem ali muita informação dentro do software de gestão e às vezes a empresa, seu cliente não tem um software de gestão específico, mas você jogando os dados do cliente ali, você consegue prevenir novas ações, né? Então você já trabalha com ele, vem de um trabalho mais preventivo. Mas para isso você tem que ter dados. Igual, por exemplo, às vezes você acha que seu contrato mensalista, seu contrato de recorrência, ele é um ótimo contrato para o seu escritório. Quando você vai jogar ali as informações de todos os atendimentos que estão sendo feitos, você está vendo que a conta não fecha, não está batendo, né? Porque a quantidade que você está de atendimento perto do valor que você está ganhando mensalmente está incompatível. Só que como que você chega no seu cliente e fala para ele assim, olha, a gente precisa ajustar o contrato. Ah, mas por que a gente precisa ajustar o contrato? Não, porque eu estou te atendendo muito. Você acha que ele vai te dar moral? Não vai te dar moral. Agora, se você tem a tecnologia ali, você tem o seu software de gestão, você leva o gráfico. Você leva para ele a quantidade de atendimentos, o tempo que você levou em cada um desses atendimentos. Aí sim você consegue melhores resultados, né? Aí ele vai falar assim, nossa, realmente. Aí você pode vender até um timesheet para ele. Olha, eu vou te vender uma quantidade X de horas de atendimento consultivo, por exemplo, por mês. E né? É bacana, Marcela, o oposto também, né? Porque você veja, às vezes você tem um desses contratos de horas com preço fechado e aí você começa a ver que o seu cliente está demandando muito pouco. Por que será que ele está demandando pouco? Ele está com alguma dificuldade financeira lá, que ele precisa sanar e de repente é uma oportunidade de negócio para você como escritório oferecer um novo trabalho, ou de repente ele está com pouca demanda, não está lembrando muito de você, então vale uma visita, vamos fidelizar, trazer esse cliente para junto de novo. Então, assim, os dados do timesheet são riquíssimos, tanto para você não perder dinheiro, no sentido de trabalhar demais e ganhar de menos, como o oposto, trabalhar de menos até que aquele contrato o cliente perceba que não precisa, né? Não, Dani, assim, timesheet, para mim, em alguns estados ainda é um assunto sensível, né? Sensível em qual sentido? Porque a gente vê cada vez mais os advogados, principalmente colaboradores, né? A gente não vê isso tanto assim dos sócios, mas que querem justificar alguma hora ociosa colocando ali no timesheet como se ele tivesse trabalhado um pouco mais naquela atividade, né? Então eu venho cada vez mais assim tentando essa conscientização de que não é necessário que a pessoa fique 100% do tempo dela, ninguém é máquina, né? As pessoas precisam descansar a cabeça, precisam ali ter um tempo ocioso, né? Aquele ócio criativo. Mas que eu vejo muito assim, se a pessoa levou 1 hora para analisar um contrato, ela coloca 2, porque ela ficou 1 hora ali tomando um café, tendo um bate-papo, e não é isso que conta, né? Ali dentro do que foi proposto, dentro da sua produtividade, se você está cumprindo o proposto, tá tranquilo. Só que tem aquela velha política ainda, né? Aquele velho pensamento ainda de que o advogado bom é aquele advogado que chega no escritório 7 horas da manhã e sai 10 horas da noite, que é totalmente arcaico. E quantas vezes você já viu um timesheet com mais de 24 horas?
Eu já vi. Eu também, muitos. Trabalhando como controller, eu pegava. Eu também. Eu sentava assim, eu falei assim, vamos conversar, né? Olha só, você chega todos os dias aqui no escritório por volta das 9, 9h30, sai por volta das 17. Como que nesse dia você trabalhou 25 horas? Né? Você não é obrigada a trabalhar fora daqui para começar, né? Não tinha nem demanda suficiente para isso. Aí quando você ia pegar... Nem dia, né? Nem hora suficiente no dia, né? Não, aí quando você ia pegar assim, de ligação, por exemplo, né? Não, eu fiquei 8 horas em ligação. Eu falei, oi? Mas são 8 horas em ligação com o cliente? Nem falei, agora na pandemia. Nem agora na pandemia. Não, assim, surreal. Aí da pessoa começar a rir. Porque assim, tipo, não tem nem argumento. Eu falei, não. O que você quer com isso, né? Me explica. Por que seu dia tem mais horas que o meu, assim, mais do que a população inteira, mais que o mundo? O seu dia tem mais horas que o mundo, né? Me explica. Outro planeta, provavelmente, um planeta que tenha a rotatividade lá, a rotação do planeta maior, alguma coisa nesse sentido, pode ser. Mas então, assim, também... time sheet eu ainda tenho algumas ressalvas na aplicação. Tem que ser para pessoas maduras, né? Para escritório que tem uma mentalidade um pouco mais aberta e explique exatamente para o que é o timesheet, né? Que tem isso também. Não é para ficar controlando, né? As pessoas acham que o timesheet é para controlar advogado. E não é isso, né? Então, é para controle de contrato, é para controle, às vezes, de produtividade, para saber se pode ou não passar mais atribuições para uma pessoa, e não necessariamente controlar aquele profissional, né? Ele entregando aquilo que foi proposto, tá tranquilo. Então, eu ainda preciso desmistificar com muita gente, principalmente aqui em Goiás. Eu também, porque realmente é aquele escritório que contrata advogados associados, né, sem exclusividade, que não tem carga horária e manda e-mail de manhã. Por que você chegou atrasado hoje depois das 9 horas? Então, assim, a gente tem que dar o devido andamento às coisas. O timesheet, e tem muito escritório que também faz isso, né? O timesheet só lança timesheet em cliente que fatura a hora. Cliente que não precisa faturar a hora não lança timesheet. Então, o timesheet é uma ferramenta rica de avaliação de produtividade. Para ver se a pessoa precisa de ajuda, para ver se a pessoa pode assumir mais demandas. E as pessoas às vezes esquecem de lançar timesheet ou anota a hora de qualquer jeito. Então, assim, tem que pensar no timesheet como uma ferramenta de trabalho, não como um controle de... Deixa eu ver se essa pessoa trabalhou as 8 horas do dia dela. Não é isso, é entregar a produtividade. Quando a gente trabalha gestão de pessoas, a gente trabalha isso, né, Marcela? Muito. Vamos ver se a pessoa tem produtividade e recompensá-la pela entrega. Porque a gente sabe, quando você é advogado e você atende uma consulta, tem até aquelas piadas, né? Tipo, nossa, mas você vai me cobrar R$1.000 por 10 minutos do seu tempo? Não, mas e todo o tempo que eu estudei na minha vida para resolver o seu problemão em 10 minutos? Exatamente, é a mesma coisa. Esse é o ponto. Então, assim, um timesheet bem produtivo quer dizer que você tem bons advogados, maduros e preparados para aquilo que eles estão fazendo. Então, tá ótimo. Às vezes o timesheet serve até para disponibilizar mais cursos, por exemplo. Não, peraí, por que esse profissional está demorando tanto tempo? Está faltando um pouco de conhecimento técnico? Então, peraí, deixa eu aperfeiçoar o conhecimento, né, desse profissional meu, deixa eu dar um pouco mais de qualidade na entrega do trabalho. Então, assim, não é uma ferramenta de controle de pessoas. E muitas vezes o escritório de advocacia que mais cobra carga horária é aquele escritório que não tem nem contrato celebrado com o advogado. Não tem nenhuma formalização. É aquele que mais cobra. Exatamente. Isso é bacana. Então, assim, trazendo de novo a questão, tem alguns softwares que não tem programa de timesheet, tem aplicativo, chama Timesheet, é aplicativo gratuito, que serve, tá? Então, assim, quem quiser começar com essa prática do timesheet, recomendo, mas desse jeitinho que a gente falou. Então, é mais uma tecnologia que vem ajudar o dia a dia do advogado, até para quem trabalha como autônomo, sozinho, né? E quer medir a própria produtividade. Eu passo sempre um exercício para medir a produtividade, que é de fazer uma lista de tarefas com horas cronometradas e aí depois ir anotando as interrupções para ver o que rouba seu tempo. Então, exatamente. Às vezes é um ótimo exercício.
Isso, assim, normalmente quando eu passo isso para esses advogados que têm mais problema de gestão de tempo, eles falam, nossa, 2 dias que eu fiz é um divisor de águas na minha vida. E é uma coisa muito simples de fazer e o timesheet pode ajudar em mostrar para você como você está gastando seu tempo também. E às vezes ladrão de tempo, e às vezes ladrão de tempo de advogado é coisa básica, é olhar o WhatsApp toda hora, ao invés de determinar algumas horas do dia para conferir, é olhar e-mail toda hora, sabe? Tem muita coisinha bem pequenininha assim que é ladrão de tempo. Então o timesheet é uma ferramenta sensacional quando é bem utilizada e bem explicada dentro do escritório de advocacia. Exato. E outras tecnologias também atrapalham, então, o dia a dia dos advogados porque não são bem utilizadas. Então, são elas, e-mail, WhatsApp, Telegram e todos os outros nesse tipo. Facebook, exatamente. Não sei se o povo ainda olha Facebook, Instagram, LinkedIn. O LinkedIn precisa ser visto, mas nos horários certos. Desativem as notificações do celular. Igual assim, eu vejo muito assim, utilização errada de e-mail. Eu falo muito para os meus clientes, olha, e-mail é ferramenta de comunicação externa, não é ferramenta de comunicação interna. Ferramenta de comunicação interna para o escritório, você utiliza o software como ferramenta de comunicação processual, então tudo que é feito no processo, obrigatoriamente, tem que constar no software de gestão, e às vezes coloca até um chat próprio daqueles para o escritório, o Spark, por exemplo, né? Às vezes até o Skype, que alguns escritórios utilizam, mas não utiliza e-mail como ferramenta de comunicação, né? Usa outros mecanismos, porque senão você vai ficar entrando naquele e-mail toda hora para ver se tem alguma atualização, para ver se você precisa fazer alguma tarefa a mais ali pelaquele e-mail, e isso é ladrão de tempo também. E tem essa também, né, Marcela? Às vezes utilizar o e-mail em cópia. Então, tudo que acontece no escritório, eu quero ser copiado. Eu, como controller, tenho que ser copiado de tudo. Eu, como sócio, tenho que ser copiado de tudo. Todo mundo tem que ser copiado de tudo. Não. Usem o e-mail, direciona o e-mail para a pessoa que vai resolver o seu problema. Se tem um gestor que tem que estar em cópia, tem que estar em cópia para quê? Se o gestor tem que estar em cópia, direcione para ele se ele vai ter que tomar alguma atitude. Tem regras no e-mail. Não adianta ficar mandando... eu quero comprovar que eu mandei isso. Então, eu falei no telefone, mandei WhatsApp, mandei Spark, mandei e-mail. Não, gente. E-mail é correio. Lembra do correio? Exatamente. Então, e tem uma coisa assim também, Dani. Às vezes a gente verifica que a maior falha de comunicação dos escritórios é justamente por conta da utilização indevida de e-mail. Aí, quando tem alguma comunicação de fato para fazer, né, alguma coisa séria, o e-mail, às vezes, ele não é nem lido. Né? Porque tem nem grupos infinitos de WhatsApp, né? Tem tantos grupos com tantas pessoas mandando tantos bons dias o dia inteiro que quando manda alguma coisa útil, você não vê. Não, nem fala. Eu em grupo de WhatsApp eu sou péssima. Péssima. Então tem que silenciar. A gente está atingindo quase 1 hora de live, tá super bacana o nosso papo. E eu queria saber se tem alguma dica de ouro aí que tenha ficado para o final, ou uma recapitulação de tudo aquilo que a gente falou. O escritório que está começando com tecnologia, o que vai primeiro? Dani, eu acho assim que para mim é mais uma recapitulação, assim, ou considere uma dica de ouro. Sempre trabalhe com software de gestão, né? Mesmo o advogado iniciante, que às vezes a gente confia muito na nossa memória, né? De achar que a gente vai sempre lembrar. Às vezes a gente lembra quando a gente tem 5, 10, 15 processos. Aí o seu escritório começa a crescer, aí começa a ter 100, 200, 300 processos. E é humanamente impossível você ter acesso a essa memória de todos os processos. Então, sempre tem uma ferramenta ali para manter o histórico. Problema de planilha de Excel, quando você utiliza a planilha de Excel, é que você não guarda aquela planilha de Excel antiga ou ela não guarda o histórico. Você sempre apaga uma informação para colocar outra. Então, você não pega, né, toda a informação do processo. Você pega... Travou para mim aqui. Um pouquinho. Eu também fiquei vendo você travada ali. Eu não ouvi o que você falou. Acho melhor repetir, que eu não sei se travou aqui ou travou aí.
Não, eu acho que travou aí. A internet aqui, Ai, pelo menos, eu acredito que tenha ficado tranquila aqui, porque a sua imagem que desapareceu para mim. então tá. Bom, eu adorei, Marcela, muito obrigada por ter vindo aqui trocar mais um pouquinho de informação comigo. Eu adoro. Muito obrigada para todo mundo que entrou. Essa live vai ficar gravada, se Deus quiser. Eu vou tentar fazer a gravação. Sempre fica no IGTV para quem perdeu. E venha sempre, traga sempre novos assuntos, que é sempre muito bacana conversar com você. Só chamar que eu venho, Dani. Obrigadão pelo convite. Pode sempre contar comigo. Tchau, Marcela. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Beijo para todo Obrigada. mundo. Boa noite.